Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. O tema de hoje é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos a ele. Estudar movimentos pode não ser uma tarefa muito fácil, né? Por isso, temos que introduzir simplificações que facilitam o entendimento, pelo menos inicial. Um deles é a questão do movimento ser retilíneo, né? Por que estudar movimentos retilíneos? Porque eles são simples. O termo retilíneo se refere à trajetória. É a trajetória mais simples, né? É uma linha reta. Já quando falamos em movimento variado, nós estamos nos referindo à velocidade do móvel. A velocidade que varia ao longo do tempo, né? Esse movimento é chamado de movimento variado. Bom, mas nós estamos estudando um movimento particular ainda, né? É um movimento uniformemente variado, ou seja, nesse movimento a velocidade varia de maneira uniforme, sempre variando de uma mesma quantidade, né? Seja para mais, seja para menos. Então, uma variação significa que o movimento pode ser acelerado, aumentando-se a velocidade, ou pode ser desacelerado, diminuindo-se a velocidade. O termo uniformemente variado, então, ele significa que a velocidade varia a uma taxa constante. Em outras palavras, a aceleração é constante no tempo. Esse fato, ele leva a implicações, né? A primeira implicação é que a aceleração média ela passa a ser igual à aceleração instantânea, aquela aceleração que ocorre no momento em que o móvel está se movimentando, né? E não simplesmente uma média de quanto aumentou essa velocidade no tempo. Esse fato nos leva a crer que, uma vez variando a velocidade, nós precisamos obter uma expressão para a velocidade em função do tempo, uma função horária de velocidade, que nos permita calcular, determinar a velocidade ao longo do tempo. E como a gente faz isso? Através de uma abertura dessa expressão matemática, né? Então, a aceleração abrindo esses deltas, nós temos que o ΔV, a variação da velocidade, é a diferença entre as velocidades final e inicial, e o intervalo de tempo também é uma diferença entre os tempos inicial e final do movimento. Cabe aqui uma discussão sobre essa questão do tempo. Quando a gente fala em t menos t0, nós estamos falando de um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, nós sempre podemos considerá-lo arbitrário. Ou seja, nós podemos zerar o tempo inicial e, a partir daí, considerar somente o tempo de movimento, né? Então, veja bem, existe uma diferença entre o tempo relógio e o tempo de movimento, né? Então, o tempo de relógio seria mais ou menos assim. O movimento começa às 9 horas e termina às 9h10. Portanto, ele tem um intervalo de tempo de 10 minutos. Por outro lado, se eu uso um cronômetro, ao invés, não importa se ele começou às 9, às 10 ou às 13 horas, né? Eu zerando o cronômetro, eu só meço os 10 minutos de movimento, que é o tempo que realmente importa. Então, arbitrariamente, eu posso considerar o tempo inicial como sendo zero. E aí essa expressão se simplifica ainda mais. Então, eu posso isolar a velocidade, né? Então, eu passo o tempo multiplicando, a aceleração vezes o tempo, e fica a diferença das velocidades. Isolando-se ainda mais a velocidade, nós chegamos a uma expressão que me permite calcular a velocidade no tempo futuro, a velocidade em função do tempo. Observe que nessa função, V0 e a velocidade inicial e a aceleração, elas são constantes de movimento, elas não mudam, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um movimento onde a aceleração é constante. E a velocidade inicial é a velocidade com que o móvel parte. Então, são duas constantes de movimento que não vão se alterar ao longo do movimento. Mas o que vai se alterar ao longo do movimento? A velocidade. E ela depende de quanto tempo se passou. Então, nós temos aí uma função horária de velocidade para o MRV. É a relação que me permite calcular, determinar a velocidade desse movimento que é variado.
Uma forma da gente visualizar o comportamento da velocidade em função do tempo é utilizando um gráfico de velocidade em função do tempo. Esse gráfico ele está diretamente relacionado à função da velocidade, então ele representa essa relação, né? A função horária da velocidade é uma função de primeiro grau, portanto, ela apresenta um comportamento linear, nós teremos uma reta. Então, sempre que o gráfico de velocidade por tempo for uma reta, então nós teremos uma relação linear e uma equação do tipo v igual a v0 mais at. Olhando com mais cuidado para o gráfico, nós vemos o quê? À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Isso quer dizer que nós temos uma taxa de variação de velocidade positiva, né? E isso nos leva a concluir que reta crescente significa um MRUV acelerado. E ele é acelerado porque a taxa de variação, a aceleração, é positiva, né? Então, a velocidade vai crescer ao longo do tempo. Olhando com mais cuidado, lembrando que a aceleração é a variação da velocidade no tempo, nós podemos intuir que a aceleração está relacionada ao ângulo de inclinação dessa reta, né? A esse ângulo alfa. E que, matematicamente, de forma rigorosa, a aceleração é a tangente de inclinação desse ângulo alfa. Fazendo um exemplo utilizando esse gráfico, já que trata-se de um gráfico com valores numéricos, nós podemos calcular essa aceleração. E como fazemos isso? Pegamos a variação de velocidade. Então, observando o gráfico, nós vemos que a velocidade com que o movimento se inicia é de 2 metros por segundo, né? E que, num tempo arbitrário, vamos pegar aqui, por exemplo, o tempo 4, a velocidade é de 8 metros por segundo. Então, se eu considerar esse tempo, esse intervalo de tempo de 4 segundos, eu posso fazer a diferença entre as velocidades. Velocidade final 8, velocidade inicial 2. E dividido pelo intervalo de tempo, que é 4 segundos. Isso me resulta em uma taxa de variação de 1,5 metros por segundo ao quadrado, em uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Juntando o fato que a velocidade é 2, eu posso montar a função matemática, a relação matemática que descreve a velocidade do movimento. Por isso, ela é chamada função horária da velocidade. Então, v igual a 2 mais 1,5t é a relação que se refere, que está representada nesse gráfico. E ambas, a função horária e o gráfico, estão intimamente relacionados. Então, é preciso aprender a ler as informações do gráfico e relacioná-lo ao tipo de movimento que ele está realizando. Nesse caso, um MRUV. Um outro exemplo, agora de um movimento desacelerado, pode ser visto no gráfico ao lado. A função que representa esse gráfico, ele tem uma taxa de variação negativa da velocidade. Então, observem que v igual a v0 menos at. Trata-se de um movimento desacelerado. Então, a reta decrescente, ela mostra o quê? Ela mostra que à medida em que o tempo passa, a velocidade diminui, né? Então, a velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Então, nós estamos falando de um movimento de frenagem, de um movimento onde a velocidade está diminuindo. Então, esse movimento é um MRU desacelerado, também chamado de MRU retardado, onde a aceleração é negativa. Observe que a aceleração continua com a mesma propriedade. Ela está relacionada à taxa, a essa inclinação da reta no gráfico, ou seja, a esse ângulo alfa que você pode ver na figura, né? E de forma matemática, a aceleração continua sendo a tangente desse ângulo alfa. Como é um gráfico numérico, né, nós podemos então fazer um exercício, um exemplo aqui e calcular essa taxa de variação, essa aceleração. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui um intervalo de tempo fixo, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a velocidade inicial, que é 12, e vou pegar um tempo arbitrário. Vou pegar aqui 4 segundos. Se nós observarmos
a velocidade no tempo 4, nós veremos que ela é 6. Então, nós temos velocidade inicial 12, velocidade final 6, uma velocidade menor, né? Isso vai impactar na equação, onde a gente faz velocidade final menos velocidade inicial. Então, é 6 menos 12. Né? Isso vai me dar uma variação negativa, que dividida pelos 4 segundos, correspondente ao intervalo que eu peguei, me dá uma aceleração de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. É a velocidade diminuindo a uma taxa de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembrando, então, que a velocidade inicial é 12, eu posso montar a função horária que representa esse gráfico, que representa esse movimento. Então, esse é mais um exemplo de como nós podemos tratar os diferentes movimentos através da função horária da velocidade. Um problema que surge para entender o MRUV é o cálculo do deslocamento realizado pelo móvel. Observe que, como a velocidade ela é variável, se nós pegarmos a distância percorrida em cada segundo de movimento, nós veremos que essas distâncias são diferentes entre si. E por que são diferentes? Porque a velocidade é variável. Então, fica um desafio de como calcular esse deslocamento, né? E como nós vamos resolver esse problema? Nós vamos utilizar a propriedade de que, num gráfico de velocidade por tempo, a área sob a reta, a área abaixo da reta, ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, essa propriedade é fundamental que não se esqueça, né? Quando nós temos um gráfico de velocidade por tempo, a área sob a curva, a área abaixo da curva, no nosso caso é reta, né? Mas genericamente a gente chama de curva, essa área corresponde ao deslocamento. Então, a nossa tarefa é obter uma expressão para essa área, né? Como no movimento retilíneo uniformemente variado, nós sempre temos uma reta, porque a variação da velocidade no tempo é linear, então nós sempre vamos ter ou um triângulo ou um trapézio. Nesse caso, eu estou considerando o caso mais genérico, né? O caso em que a velocidade inicial não é zero. E nesse caso nós temos um trapézio. Então, a área, o cálculo do deslocamento se resume ao problema de calcular uma área, e é a área de um trapézio. A área do trapézio é conhecida, né? Então ela é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, e eu posso então determinar essa área. Mas eu tenho que reconhecer quais são as bases e qual é a altura na figura. Então, nós temos que a base maior é representada por B maiúsculo ali. E ela corresponde ao valor da velocidade. Isso você facilmente observa no gráfico. A base menor corresponde ao valor de V0, conforme você pode também ver no gráfico. E a altura do trapézio corresponde exatamente ao intervalo de tempo que você escolheu dentro para analisar daquele movimento, daquele gráfico, né? Então, eu posso substituir esses valores na equação da área do trapézio, né? Então, nós vamos ter que a área do trapézio ela vai ser igual ao deslocamento. E observe o seguinte, a base maior é o valor da velocidade no tempo t, aquela velocidade futura no tempo conhecido, mais a base menor, que corresponde à velocidade inicial, vezes a altura, que é o intervalo de tempo, né? Mas esse intervalo de tempo é aquela velha história, né? Do tempo de movimento. O tempo se inicia no zero, então esse intervalo de tempo, na verdade, esse h, é o próprio tempo de movimento, né? Então a equação fica simplificada, né? Porque se o ΔT é igual ao tempo, eu posso distribuir essa multiplicação para o V e para o V0 e continuar com a minha dedução. Então, nós temos nessa expressão do ΔS o valor de V. Então, se nós observarmos essa expressão do ΔS, nós veremos que nós temos duas variáveis.
Por que duas variáveis? V0 é uma constante de movimento. V é uma velocidade no futuro que depende do tempo. É só você lembrar da função horária da velocidade que eu coloquei logo embaixo. A velocidade depende do tempo, então ela é uma variável. E nós temos a segunda variável, que é o próprio tempo. Então nós temos uma expressão para o cálculo do deslocamento que tem duas variáveis. E é muito conveniente para mim reduzir isso a uma variável. Ou seja, reduzir isso ao tempo. Ver como o deslocamento ocorre ao longo do tempo, sem a necessidade de saber a velocidade futura. Então eu substituo o valor da velocidade, observe que está em vermelho aí, né, está destacado, que a velocidade v é a velocidade v0 mais a t. Então, se eu substituir isso na fórmula e novamente distribuir os tempos, eu chego nessa expressão, onde eu eliminei uma das variáveis. Eu não tenho mais v. Agora, a minha única variável na expressão é o tempo. Então, por que realizar um procedimento um tanto complexo? Porque a gente ganha em uso, em praticidade lá no futuro. Ajeitando esses termos, eu posso somar V0t com V0t, né? Então, eu fico 2V0t. Dividindo essa soma no denominador, no numerador, por duas frações, nós chegamos a essa expressão, né? Δs igual a V0 vezes t, mais a vezes t quadrado sobre 2. Essa função me dá o deslocamento ao longo do tempo, né? Então, ela me permite saber quanto o móvel, qual foi a distância percorrida, qual foi o deslocamento desse móvel ao longo do tempo, né? Se eu lembrar que o ΔS é a diferença entre as posições final e inicial, eu posso ainda escrever ela da forma aberta, né? S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Essa é a função horária da posição para o MRUV. Mais tarde, nós faremos uma aula sobre essa função específica e suas propriedades. Então, com essas equações, nós podemos calcular o deslocamento do móvel e assim entender um pouco mais sobre esse movimento. Vamos a um exemplo bastante simples que fala o seguinte. O móvel inicia um MRUV com velocidade de 5 metros por segundo e aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, determine. No item A, ele quer saber a velocidade do móvel 6 segundos após o início do movimento. Então, veja bem, no enunciado do exercício foi dado a velocidade inicial, que é de 5 metros por segundo, e foi dada a aceleração. O que se pede no item A é a velocidade num tempo futuro, né? Qual será a velocidade após 6 segundos? Quem cumpre essa função? A função horária da velocidade, né? A função horária da velocidade para o MRUV, ela nos possibilita calcular essa velocidade no futuro, né? Ela é uma relação entre V e T. Lembrando que V0 e A são constantes de movimento, para cada tempo, você vai ter uma velocidade correspondente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Montar a função horária, né? Montar essa expressão matemática que me permite calcular a velocidade. Então, a velocidade inicial é 5, a aceleração 2,5. Então, essa expressão que vocês estão vendo, ela permite que eu faça o quê? Que eu calcule a velocidade em qualquer instante de tempo futuro, né? Então, substituindo o valor de tempo 6, eu resolvo primeiro a multiplicação. Eu vou obter 2,5 vezes 6 dá 15, somado com 5, nós temos uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, relativamente muito simples. No item B, ele pede o tempo que o móvel demorará para atingir 15 metros por segundo. Então, fica a pergunta. Se você tem uma relação entre velocidade e tempo, eu te dou o tempo e você obtém a velocidade. O contrário pode ser feito? Se eu te der a velocidade, você consegue encontrar o tempo em que ele vai alcançar aquela velocidade? A resposta é sim, porque trata-se de uma relação biunívoca, né? Uma relação entre dois
e unívoca, para cada tempo uma única velocidade. Então, novamente, utilizando a função horária da velocidade, eu substituo agora, ao invés do tempo, eu substituo a velocidade. Né? Então, eu tenho a velocidade de 15 metros por segundo e com ela eu vou encontrar o tempo. Isolando-se o tempo, né, eu consigo trazer o 5 para a esquerda e chego nessa expressão, 10 igual a 2,5t. Isolando o tempo, nós chegamos à resposta de 4 segundos. Portanto, com essa aceleração, em 4 segundos ele chega à velocidade de 15 metros por segundo. E no item C, o deslocamento do móvel em 5 segundos de movimento. Qual foi o deslocamento desse móvel após 5 segundos de movimento? Dá para determinar? Dá. Utilizando, então, a função horária da posição, né, na sua forma mais concisa, do deslocamento. Né? Substituindo os valores, eu tenho que V0 é 5, o tempo também é 5, né? Ele quer saber no tempo 5, a aceleração 2,5 e o tempo 5 novamente. O tempo vai o 5 ao quadrado. Então, observe que eu resolvendo 5 vezes 5 dá 25. Né? Aqui nós vamos ter que resolver primeiramente o quadrado. Né? 5 ao quadrado dá 25, vezes 2,5 dá 62,5. Que dividido por 2 dá 31,25. Somado aos 25, nós temos um ΔS de 56,25 metros. Então, esse foi o deslocamento do móvel. Um segundo exemplo, também interessante, fala sobre dois carrinhos que se movimentam, né, sobre trilhos paralelos e que no instante t igual a 0, eles estão emparelhados, não necessariamente parados. Né? Então, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que no tempo t, o carrinho A em azul tem uma velocidade de 1 metro por segundo e a velocidade do carrinho B é de 3 metros por segundo. Então, ambos já estão em movimento no tempo 0. Tá? Aí pergunta-se, a alternativa que indica o instante que os carrinhos voltam a ficar lado a lado é: as alternativas foram suprimidas, mas nós temos condições de encontrar o instante em que esses carrinhos voltam a se encontrar. Então, eles passaram um pelo outro com velocidades diferentes. Isso quer dizer que o carrinho B tem uma velocidade maior, então ele passou pelo A. Mas observe que o carrinho B ele vai diminuindo a velocidade ao longo do tempo. E em 3 segundos a velocidade dele é 0. Enquanto que o A continua se movimentando com velocidade constante. Então, o carrinho A desenvolve um MRU. Com a equação SA igual a S0 mais VT. É um movimento retilíneo uniforme. Né? É um movimento com velocidade constante. Então, nós podemos montar a função que descreve o movimento A. Eu posso considerar que a posição inicial do carrinho A é 0. Por quê? Porque ela não é importante, porque ela é a mesma do carrinho B. Então, eu posso considerar arbitrariamente que essa posição é 0. E ela evolui com uma velocidade de 1 metro por segundo a cada segundo. Né? Então, essa é a função que descreve o movimento do A. E do B? O B ele tem um movimento de velocidade variável. Então, a velocidade dele diminui ao longo do tempo. Então, eu tenho um MRUV desacelerado, né? Inicialmente desacelerado. Então, substituindo os valores, observe que eu considerei a posição inicial 0. Por quê? Porque no início, ambos estavam na mesma posição. Então, por isso, eu posso considerar as duas 0. Né? A velocidade inicial do carrinho B é de 3, né? Então 3 vezes tempo. E a aceleração ou a desaceleração é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Como que eu cheguei a essa conclusão? Bom, é porque em 3 segundos ele caiu, a velocidade dele caiu de 3 para 0. Então ele caiu menos 1 metro por segundo. Ele caiu 1 metro por segundo em cada segundo. Então é menos 1 metro por segundo ao quadrado. Dando uma ajeitada nessa expressão, eu chego que a posição de B é dada pela expressão 3t menos meio de t quadrado. Esse meio veio da divisão do menos 1 por 2. Tá? Bom, eu quero saber
depois de quanto tempo eles vão ocupar a mesma posição, ou seja, eles vão estar emparelhados novamente. Então, eu tenho que usar a condição do encontro, que a posição do A tem que ser igual à posição do B, né? Então, o que eu tenho que fazer é igualar as duas equações de movimento. Igualando as duas equações de movimento, nós podemos, então, resolver essa equação para T. Observe que dá uma equação de segundo grau, né? Uma das soluções é o tempo igual a zero e a outra solução é o tempo igual a 4 segundos. Portanto, a solução do problema é 4 segundos. Após 4 segundos, eles voltam a ficar emparelhados. Obrigado pela atenção, né? Faça as tarefas associadas a esta aula e esclareça dúvidas pelos canais de comunicação disponíveis. E até breve.